Presbiteriana de Mojimirim. Este é o pastor Vinícius. E aí, Vinícius? E aí, muita expectativa nesse primeiro dia de culto, de celebração ao Senhor, uma semente que a gente está plantando nessa cidade e que há de frutificar para o louvor da glória do Senhor. Amém. Como é que tá o seu coração, Vinícius? Na expectativa. Muito bom, né? Muito bom. Servir a Deus é muito bom. Saber vale que a pena. O Senhor tem chamado um povo para um ajuntamento, onde Ele vai salvar vidas, onde Ele vai restaurar lares, e vai ser muito bom. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém, Vinícius. Esse é a nossa primeiro culto aberto na cidade de Mojimirim, Escola Objetivo. Todo mundo filmando. Não mexe aqui não, tá bom? Fica pra depois só. Que love! Que love! Esse é o povo da comunidade presbiteriana de Mojimirim. E aí? Boa noite, tudo bom? Oi? Seja muito bem-vindo. Quem tá usando esse sinal de baixo? Não sei. Não era você. Então passou maquiagem. Passa maquiagem, Rafa. Olha aqui. Rafa. Aquela. Como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Oi. Eu falei no carro. O meu pai e a minha mãe. Quer ver que eu não tenho passado Coqueiro? Oi, dona Rogéria. É que aí? Tá bonita. Aqui também, tá perdido? Vim, eu tive a Olha. E aí? Olá, Irineu. Olá, tudo bom? Faz tempo mesmo. Como é que vai? Oi. Oi, Ana Laura. Oi, Nenê do vô. Raquel tá bem? E aí, palmeirense? Como é que tá aí, meu? Tranquilo? Tudo bem, Como é cara? que você tá? Beleza, pura. Beleza? Como é que tá por lá? Tudo ótimo. Legal. Um grande amigo do homem. Menino. É, Caraguá. Ela mesmo. Boas. Bem? Bem?
Ai, que princesa, meu Deus do céu. Boa noite, queridos. Muito bom poder nos reunirmos aqui para glorificar o Senhor, como igreja do Senhor, como discípulos amados do Senhor. É uma alegria no nosso coração poder ter esse primeiro culto, né? Isso vai ficar na história, e você participar desse primeiro ajuntamento, desse primeiro encontro, onde nós nos reunimos para meditar na palavra do Senhor, para louvar o Senhor, para agradecer o nome do Senhor. Eu queria então, já nesse início, te convidar a você fechar os teus olhos. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse dia, agradecendo ao Senhor pelos pais aqui presentes. Parabéns aos pais, hoje é dia dos pais, um dia especial. E que esse tempo que iremos passar aqui, que possa ser um tempo muito marcante, que Deus possa falar no nosso coração, que a gente possa sair daqui diferente de como nós entramos. Então eu queria que você pudesse fechar os teus olhos, nós vamos orar nesse instante, pedindo a direção de Deus, pedindo a bênção de Deus, pedindo a instrução do Senhor ao nosso coração, nesse tempo que passaremos aqui juntos. Senhor, nós te louvamos por essa noite, Pai. Eu te louvo por cada vida que o Senhor trouxe nessa noite, a esse lugar. E, ó Deus, de uma forma muito especial, nós nos reunimos aqui para te louvar e para te exaltar. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa impactar o nosso coração, através da Tua Palavra. Deus, e que possamos sair daqui diferente de como entramos. Deus, nós estamos aqui, ó Pai, com os nossos corações abertos para receber do Senhor, ó Deus, a Tua instrução, a Tua orientação. Abençoa cada família aqui presente nessa noite, Pai. Abençoa cada criança aqui presente nessa noite. E que Deus, o Senhor, possa mesmo falar ao nosso coração e aceitar o nosso culto e aceitar a nossa adoração. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse início já de ajuntamento, nós vamos adorar o Senhor, mesmo sentados. Mas eu queria te convidar a todos juntos a adorar ao Senhor com canto. Eu acho que é essa.
Amém. Amém. O Senhor Jesus deixou para nós. Amém. Para que Deus pudesse também abençoar o Chico na sua caminhada, na sua trajetória. E depois a Roberta então começou a compartilhar também sobre a gravidez. Não sei se você se lembra disso, né? Havia um temor no coração da Roberta em relação à gravidez, em relação a tudo aquilo que viria. E aí, como nós bem sabemos, Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Ele é aquele que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E agora está aqui, ó, a Rafinha, presente de Deus, né, para a vida desse casal tão abençoado. Eu estava com eles, né, a gente estava juntos, né, compartilhando junto, e aí de repente um dia o Chico no telefone diz: eu estou indo embora. Eu falei: não acredito.
Mas é para a glória do Senhor, eles estão bem, eles mudaram, estão lá no litoral, né? Se vocês precisarem passar um feriado na praia, só... Mas é um momento muito especial, né? Na vida do casal, na vida do Chico, na vida da Roberta. Eu sei que a resposta de vocês é certa, sim, mas eu preciso, como ministro do Senhor, eu preciso fazer essas perguntas a vocês. Roberta e Chico, vocês amam o Senhor de todo o coração, e vocês têm como Senhor e creem no Senhor como o Senhor e Salvador da vida de vocês? Amém. Amém. Vocês se comprometem diante de Deus e diante da igreja a educar a Rafinha nos caminhos do Senhor, ensinando ela a ler a Bíblia, lendo com ela, levando ela a um ajuntamento onde há pessoas ali buscando a Deus, a direção de Deus. Vocês se comprometem? Vocês se comprometem a orar por ela e orar com ela? Sim. Vocês se comprometem? Vocês se comprometem a fazer com que a cada dia ela cresça com o coração submisso à vontade do Senhor, sendo vocês o exemplo? Sim. Amém. Diante disso, não há nada que impeça de nós batizarmos, pedir para o Orlando me auxiliar, pegar a água, e nós vamos agora batizar a Rafaela por louvor da glória do Senhor. Presente do Senhor. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos são herança do Senhor. E é por isso que nós batizamos os nossos filhos, porque nós cremos que o Senhor nos incumbiu disso. Nós educamos os nossos filhos no caminho do Senhor. Quando o Senhor chama Abraão, o Senhor diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e de ti eu farei uma grande nação. E de ti eu farei uma grande nação. E hoje nós somos um novo Israel de Deus. E nós somos responsáveis na vida dos nossos filhos de cultivarmos, né? A eles terem um coração submisso a Deus, a eles terem um coração não somente voltado para as coisas terrenas, mas principalmente voltado para as coisas do alto, para as coisas que Deus tem para a vida de cada um deles. E é um desafio para nós também, né? A olhar para a nossa casa e para os nossos filhos e poder a cada dia plantar e semear a boa semente no coração dos nossos filhos. Eu gostaria de pedir, amada igreja, que se coloque de pé para esse momento. Nós vamos batizar Rafaela como ministro do Evangelho. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Deus, nós te louvamos por esse presente, por essa dádiva do Senhor a esse casal. E nós, como igreja do Senhor, nós nos reunimos nessa noite com alegria plena, com alegria verdadeira, de poder, ó Deus, confessar que o Senhor é nosso Senhor e Salvador, e de, ó Deus, colocar a vida da Rafaela diante do Senhor, que a cada dia ela cresça, Pai, não somente em estatura, mas ela cresça debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Abençoa o coraçãozinho dela, Pai, abençoa cada passo dela no nome de Jesus. Pai, nós já oramos pela sua adolescência, nós já oramos pela sua juventude, nós já oramos, ó Pai, para que ela possa ser uma mulher virtuosa, Pai. Nós oramos para que ela possa ser uma mulher sensível à tua voz e à tua direção. Pai, no nome de Jesus, abençoa o Chico e a Roberta, Pai, de uma maneira toda especial, para que possa educá-la nos teus caminhos, ó Pai, com um temor no coração, no nome de Jesus, ó Pai. E nós, como igreja do Senhor, nós abençoamos agora a vida da Rafaela, Pai, pedindo toda sorte de bênção, no nome de Jesus, ó Pai. Livra ela de todo mal, livra ela de todo acidente, Pai, que a cada dia o Senhor possa se revelar ao coração dela, e que ela cresça, Pai, debaixo da graça e do melhor, do novo do Senhor, ó Pai. Nós, como igreja do Senhor, a abençoamos nessa noite, nesse lugar, ó Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, em Cristo Jesus. Amém. 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 Eu estou aqui com a mão, ela está aqui. Amém. Amém. Eu sei que vocês estão longe, né? A gente está perto do coração. Vocês estão longe fisicamente. Mas saibam que nós estamos aqui também orando por vocês, assim como lá no grupo, né? Desde lá no grupo, vocês são muito especiais. Viu, Chico? Amém. Amém. Você quer falar alguma coisa? Amém.
Amém. Chico, uma palavra que sempre que eu me encontrava com você, eu quero ministrar o seu coração. Não abra mão do que Deus tem para você. Amém? Você é especial. Amém? O seu chamado. Eu sei que você tem o dom da música. Amém? E eu creio que o mais rápido possível você vai estar na frente de alguma comunidade adorando ao Senhor. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Poder sentar. Amém? Vou aproveitar que a palavra está aqui conosco para orar também por esse projeto e abençoar a vida das crianças. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa comunidade, Senhor Deus. Amém. Eu quero te agradecer porque quando eu chego aqui, o meu coração se alegrou, Pai, quando eu cheguei e vi esse povo reunido em Teu nome, Senhor Deus. Amém. Eu sei que o Teu coração também se alegra. Amém. Pai, abençoa tudo que for ocorrer aqui, Senhor Deus, que seja debaixo da tua unção, do Teu poder, Senhor Deus. Amém. E que cada pessoa aqui seja tocada todos os domingos. Amém, Senhor. Eu venho te pedir por essas crianças também, Senhor Deus. Tanto eu quanto o Nath, Senhor Deus, não tenho nada a oferecer a elas. Só o Senhor tem, Senhor. Amém, Senhor. Nos usa para ministrar o coração delas, na língua que elas vão entender, Senhor Deus, na linguagem delas. Que o Senhor possa falar também aqui no templo, Senhor Deus. Que o Senhor possa falar através do pastor e que o Senhor possa levar uma palavra ao coração de cada pessoa. Amém, Em nome de Senhor. Jesus, Pai. Amém. Filho, vai aqui. Quando as crianças estão saindo, nós vamos cantar mais um canto. Então a gente fala do amor do Senhor conosco. Prepara conosco. Exemplo em oração. Eu não sei quantos de vocês têm acompanhado essa semana passada, sobre o escândalo aí na política, e é o maior julgamento de toda a história, né? O mensalão que a gente tem visto. E aí quando a gente olha para essa situação, adentra uma certa revolta no nosso coração, uma certa indignação. Mas aí essa semana, quando eu preparava essa palavra, Deus incomodou também o meu coração, no sentido de que a gente olha, às vezes a gente critica, às vezes a gente fala, puxa vida, mas né, que coisa terrível esses políticos. Mas você já percebeu que até mesmo sobre os políticos, a palavra do Senhor nos ensina, nos orienta a orarmos pelos nossos governantes? Quem sabia disso? A
A palavra de Deus nos ensina todas as coisas. A palavra do Senhor nos dá a resposta. E o meu desafio nessa noite é te encorajar e que possamos sair daqui com uma vida mais de oração diante do Senhor. Talvez você diga, pastor, mas eu vou orar pelos políticos, eu não estou orando nem por mim. Eu nem sei o que é direito à oração. Mas nessa noite eu queria que nós pudéssemos sair daqui diferente de como nós entramos. Vocês já ouviram falar de Martinho Lutero, que foi um grande reformador, e ele foi um dos gigantes de homens de oração, tanto ele como João Wesley, que foi o fundador da Igreja Metodista, né, que nós bem conhecemos, a Igreja Metodista. E Martinho Lutero, na Reforma, ele diz, tem uma frase, né, ele diz assim: tenho tanto que fazer, que não consigo prosseguir sem gastar 3 horas diárias em oração. Eu tenho tanto que fazer, que eu não consigo gastar, sem fazer nada, primeiramente, gastar 3 horas em oração. Martinho Lutero, que foi um grande homem, né, que foi um reformador do século XVI. E assim como esses grandes homens, como ter um coração que anela e que deseja, assim como nós lemos o Salmo 63, onde Davi disse isso: a minha alma tem sede de ti, o meu espírito almeja a tua presença. Hoje é verdade que nós vivemos num mundo tão corrido, nós vivemos aí no século 21 e é difícil ter uma vida de oração. Talvez você diga, pastor, você não sabe a minha agenda, o senhor não sabe a minha agenda, a minha vida é tão corrida, e como parar um tempo para orar? E realmente é difícil. Nós vivemos numa cultura imediatista, nós vivemos numa cultura ativista, capitalista, aonde existe uma frase que diz assim que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E com isso nós não aquietamos mais o nosso coração, e nós não se prostramos mais na presença do Senhor, e não ouvimos mais aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu não estou dizendo que vocês vão ter que sair daqui e gastar todos os dias 3 horas em oração, não. Porque Martinho Lutero, ele era um monge, ele tinha tempo para isso também. Mas que seja 5 minutos, 10 minutos. Qual foi a última vez que você saiu da sua casa, no meio da agitação, no meio do barulho, nós vivemos num mundo com muito barulho. Eu não sei se é assim com você, mas quando a gente chega em casa, de repente, quando você se depara que você está sozinho, você fica incomodado com o silêncio. E eu, quando chego em casa, às vezes, com aquele silêncio, eu vou e ligo a televisão. Eu não vou nem assistir a televisão, mas você vai, e liga o computador. Por quê? Porque nós vivemos num mundo barulhento, principalmente no Ocidente, onde nós vivemos esse capitalismo, onde nós vivemos essa busca desenfreada do ter. Mas Jesus, essa noite eu queria que nós pudéssemos olhar para a vida de Jesus e aprender com Jesus. Talvez você diga, mas por que é tão difícil orar? É tão difícil orar porque nós aprendemos desde a nossa infância em ter o controle de todas as coisas. E o orar é difícil porque a partir do momento que nós oramos, você entrega totalmente ao Senhor a sua oração, os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos. E talvez orar seja difícil porque você tem que entregar ao Senhor. Mas nós fomos educados a não entregar, nós fomos educados a eu posso fazer todas as coisas, eu não preciso de Deus, é eu que vou fazer, é eu que vou estudar, é eu que vou fazer a pós-graduação, é eu que vou construir, é eu que vou abrir aquela empresa. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, se não for o Senhor, nós vamos nos frustrar. Mas nós não oramos por isso, porque nós aprendemos, nós estamos inseridos num mundo em que as pessoas se dizem autossuficientes, onde as pessoas vivem como se não existisse Deus. Elas levam a sua vida como se não existisse Deus. Mas nessa noite eu queria que a gente pudesse olhar para a vida de Jesus e que a gente pudesse não ser treinados a ter o controle de todas as coisas, porque nós não temos o controle de todas as coisas. A palavra do Senhor nos ensina isso. Nós não sabemos do dia de amanhã, nós não sabemos o que será daqui 1 hora sequer. Nós somos seres limitados, falhos, imperfeitos.
E o que cabe a nós é nos prostrarmos e dizer: Senhor, eu entrego este meu filho, eu entrego essa situação, eu entrego esta minha empresa, eu entrego a minha profissão, eu entrego o meu casamento diante do Senhor. E isso é confiar que Ele é Deus e que Ele pode fazer todas as coisas. Não somos nós, mas é Ele que faz todas as coisas, porque Ele nos dá o fôlego de vida a cada dia. E aí então, quando eu olho para esse texto que eu queria compartilhar com vocês, Jesus estava para ser crucificado. Jesus estava ali no Getsemane. E Jesus então ele ia agora adentrar um caminho, uma direção de sofrimento, de angústia e de dor. E o que eu acho lindo na palavra do Senhor é que a palavra do Senhor ela revela até mesmo a aflição do próprio Jesus. A palavra do Senhor revela isso. E Jesus estava ali nessa situação, nesse contexto, ele estava para ser julgado, condenado e morto. Lá em Mateus, no capítulo 26, eu vou ler, os irmãos acompanhem, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia que não seja feito a minha vontade, mas sim como tu queres, a tua vontade. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, eles estavam dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegada a minha hora. Eis que é chegada a minha hora. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de oração. Ele é o nosso maior exemplo de oração. Quando eu olho para esse texto, eu fico maravilhado de ver esse texto, de ver a sinceridade, a profundidade da oração de Jesus. Mesmo sendo Jesus o Deus encarnado, Ele ora dizendo assim que a minha alma está profundamente triste, angustiada. E aí em cima então deste texto, eu queria que a gente pudesse tirar algumas verdades. E a primeira dela que eu queria tirar desse texto para o nosso coração é que Jesus ele manteve o seu coração conectado ao coração do Pai. Está dando para você enxergar? Podemos ler todos juntos? Jesus manteve o seu coração conectado ao coração do Pai. Jesus sabia que a morte estava o aguardando. Ele sabia que ele iria ter que passar pela crucificação. Mas nem por isso ele deixa de abrir o seu coração e deixa de fazer uma oração sincera. E por que ele foi? E por que ele perseverou? Primeiro é porque ele teve o seu coração conectado ao coração do Pai. E este é o primeiro desafio que eu queria trazer para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Jesus se prostrou o rosto em terra. E ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim essa dor. É uma dor muito grande, é uma dor muito intensa. Passa de mim esse cálice. Mas aí Jesus diz: Contudo, todavia, que não seja feito a minha vontade, mas que seja feito a tua vontade. Ele estava em conexão, o coração de Jesus estava em conexão com o coração do Pai. Nós aprendemos essa sinceridade de Jesus. Richard Foster diz que na verdadeira oração nós começamos a pensar como Deus pensa, nós começamos a desejar as coisas que Deus deseja, nós começamos a amar as coisas que Deus ama, e nós começamos a olhar as coisas não com os nossos olhos carnais, mas nós começamos a olhar as coisas na perspectiva de Deus, naquilo que Deus está fazendo, na transformação de Deus. Na oração sincera,
Por quê? Porque o nosso coração vai estar conectado ao coração do Pai. Jesus, ele foi transparente naquele momento de dor, naquele momento de tristeza. E hoje facilmente nós nos distraímos. Eu não sei se é assim com você, mas hoje nós nos distraímos. A nossa agenda da semana já está tomada, a semana toda. E de repente a gente olha para a nossa agenda e a gente fala, puxa, não tem 5 segundos, 5 minutos para que eu possa pedir a bênção do Senhor, para que eu possa, Senhor, abençoa a minha casa, Senhor, abençoa essa semana o meu trabalho, Senhor, abençoa os meus filhos que estão distantes. E aí nós começamos a nos distrairmos no mundo que nós estamos inseridos. Nós vivemos numa cultura que as pessoas, é tanto barulho, é tanto ativismo, que nós não conseguimos mais ter o nosso coração conectado ao coração do Pai. Mas Jesus, ele não perdeu isso. E aí, de repente, quando Jesus olha para os discípulos, eles estavam o quê? Dormindo. Eles estavam dormindo. Foi a distração. Talvez você caminhou a sua vida até aqui somente nessa distração, não atentando para as coisas de Deus, não olhando para aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor. E tem uma música do Zeca Pagodinho que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas não é assim. Nós sabemos que gente de Deus não é assim. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós precisamos ter uma agenda firmada no Senhor, conectada no Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida essa semana? Senhor, tira essa correria do meu coração. Qual foi a última vez que você saiu da sua casa? Somente você. E você foi numa praça, e você deu uma volta, e você começou a refletir sobre Deus, e você começou a refletir sobre a sua própria vida, sobre aquilo que Deus está fazendo. Não precisa responder a mim, responde ao seu coração. A palavra do Senhor diz que certa vez Jesus foi visitar Maria e Marta. E Jesus estava lá então, ao redor da mesa ali, ajoelhado, na mesa ainda. E a palavra do Senhor diz que Maria e Marta estava agitada, fazendo comida, varrendo a casa, arrumando a casa. E Maria estava ali ao lado de Jesus, ouvindo as palavras doces de Jesus. E aí então, Marta chega para Jesus e ela fica incomodada de ver Maria parada aos pés de Jesus, ouvindo as doces palavras de Jesus. E Marta então fala para Jesus: não te incomoda que Maria fique aí parada? Eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui fazendo comida, varrendo, e ela está aí parada. E aí Jesus diz: Marta, Marta, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é ouvir o Senhor. A melhor parte é ter um coração conectado ao coração do Senhor. Amém? Amém. O Senhor tem nos chamado para termos essa sintonia, essa conexão. Ele diz assim: se vocês permanecerem em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Essa é a primeira lição que eu aprendo com Jesus. Jesus, ele suportou o Getsemane porque ele estava com o seu coração conectado ao coração do Pai. A segunda verdade que eu queria trazer para nós nessa noite é que a oração, vamos ler todos juntos? A oração ajudou Jesus a se fortalecer e a manter-se no propósito do Pai. A oração, porque a palavra do Senhor diz que por 3 vezes Jesus se retirou. Por 3 vezes Jesus, ele se retirou e ele se prostrou. E Jesus então ele conseguiu permanecer naquele propósito que o Pai havia estabelecido para ele. Mas ele conseguiu porque ele estava conectado ao coração do Pai, e o próprio Deus o fortaleceu, o ajudou. Getsemane significa lugar da prensa, é onde eles prensavam a azeitona para fazer o azeite, o puro azeite. Getsemane é lugar de esmagar. E eu fico imaginando a dor de Jesus diante daquela situação. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, talvez questionando até mesmo a Deus: será, Senhor, se é para continuar? Será, Senhor, se é para continuar nesse propósito? Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus foi submisso ao Pai até o final, até a morte, até a cruz. E as Escrituras nos mostram que ele cumpriu o seu propósito
que já havia estabelecido, ele iria ter que passar pela morte. E é como se o pai dissesse para ele: meu filho, não vai ter como, você vai ter que passar, você vai ter que beber este cálice, mas eu estarei contigo, naquela dor, naquela angústia, naquela aflição. E Jesus, por 3 vezes, ele demonstrou então essa perseverança. E o que mais me chama a atenção é que eu vejo que o que mais doeu na vida de Jesus talvez não foi a cruz, mas aquele cálice. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, eu fico imaginando que o que mais sobrecarregou o coração e os ombros de Jesus foi que ele levou sobre si os nossos pecados. Isso é que foi terrível, a dor que ele sentiu, porque ele levou naquela cruz, naquele madeiro, o meu e o teu pecado. A palavra do Senhor nos ensina que os nossos primeiros pais, eles fizeram a opção de andar longe de Deus, eles fizeram a opção de andar diante dos seus próprios caminhos, e com isso rompeu com Deus, nós desconectamos com Deus. E aí Jesus, na sua soberania, o que Jesus faz? Jesus manda o seu Filho, há 2000 anos atrás, ele manda o seu Filho para vir ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro para sentir a nossa dor, ele vem ao nosso encontro para levar sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida novamente, porque ele morreu por nós. E eu fico imaginando que essa foi a maior dor, não foi a dor da cruz, mas foi a dor de levar sobre si os nossos pecados. Isaías diz: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Nós fomos curados. Jesus veio ao nosso encontro para que nós pudéssemos novamente ter vida, e não vida aqui, mas vida eterna. Porque a palavra do Senhor diz, eu acho lindo aquele versículo que ele diz que o Senhor nos amou, porque Deus provou o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, ele provou o seu amor por nós, e quer prova maior do que enviar o teu Filho e morrer no meu e no teu lugar, porque quem havia de estar naquela cruz éramos nós, porque os nossos primeiros pais fizeram a opção de andar longe de Deus. Mas Deus então, ele manda o seu Filho para nos trazer de volta, para fazer com que a vida dele pudesse ser gerada no nosso coração, e para que a gente pudesse experimentar da vida eterna. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se limita apenas nas coisas terrenas, nós vamos nos tornar frustrados e miseráveis. O apóstolo Paulo diz isso. E o apóstolo Paulo, ele colocava a esperança dele no Senhor, naquilo que havia de vir. Há 2000 anos, Jesus, ele veio, ele provou o seu amor. E é interessante que Jesus, ele provou o seu amor não somente por palavras, mas Jesus, ele provou o seu amor por atitude. E eu acho, eu tenho percebido isso, que amor é muito mais que sentimento. Amor é muito mais que sentimento. Às vezes é fácil dizer para a esposa, para o namorado: eu te amo. Mas o difícil é o dia a dia, é a atitude do dia a dia. E Jesus, ele provou o seu amor, muito mais do que palavras. Ele provou em ação, enviando o seu único Filho. Aquele tempo de oração que Jesus passou no Getsemane fez com que ele fortalecesse para enfrentar os obstáculos que viriam. Eu me lembro quando nós estávamos no seminário, e nós abandonamos tudo, nós largamos lá a nossa vida, o meu trabalho, a nossa casa. Havíamos construído uma casa em Varginha, a Dani estudando, trabalhando, e a gente foi para Campinas. E queridos, foi um tempo, porque seminário não é fácil, 4 anos de seminário, sem saber o que ia encontrar, sem saber as dificuldades, as amizades. Nós largamos os nossos parentes, nós largamos os nossos amigos, nós largamos tudo para vir para o seminário, uma cidade grande como Campinas, e passar aqueles 4 anos ali, estudando, se preparando para o ministério. Mas eu confesso para os irmãos que havia dias que a vontade era de arrumar as malas e de dizer: vamos voltar, está difícil demais, vamos voltar para a nossa vida.
Mas aí, ao mesmo tempo, o próprio Espírito Santo que habita em nós, porque nós somos templos do Espírito Santo, ele falava no nosso coração, ele colocava pessoas ao nosso redor, que nos ajudava a caminhar à frente, e quando nós orávamos ao Senhor, buscávamos o Senhor nos fortalecia, e a gente conseguiu ir adiante, a gente conseguiu superar aquele tempo. Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez sem esperança, talvez alguma área da sua vida, talvez até mesmo o seu casamento, o seu trabalho, não sei, talvez um sonho que você já deixou de sonhar, talvez um projeto que não aconteceu, uma mistura de sentimentos, mas o meu desafio a você essa noite é que você busque o Senhor com perseverança, porque o Senhor é aquele que vai te ajudar a se fortalecer. Nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. O sofrimento, as situações adversas que acontecem na nossa caminhada, Deus tem um propósito. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Nada acontece por acaso. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para você aí, aonde você está, seja na situação, na circunstância que você esteja passando. Então eu queria te encorajar, eu queria te desafiar. Talvez você já desistiu, talvez você já abandonou, mas eu queria te encorajar a você buscar o Senhor e buscar o fortalecimento do Senhor. A oração fez com que Jesus se alimentasse e se fortalecesse para enfrentar as dificuldades e as barreiras que ele havia de encontrar, que ele haveria de encontrar. Amém? Nós temos visto aí as Olimpíadas, né? E quando a gente ouve os vencedores, né, dos jogos, a gente vê uma característica que é em todos os vencedores: é a perseverança. É a perseverança. Quando o repórter vai lá entrevistar aqueles que foram campeões, e às vezes eles falam chorando, emocionados, e eles dizem: eu treinei 12 horas por dia, eu treinei 15 horas por dia, e eu consegui, Por quê? Porque houve perseverança. Houve perseverança. Às vezes nós estamos perto para que o Senhor possa concretizar, para que o Senhor possa fazer, e de repente nós voltamos, porque a incredulidade é dentro do nosso coração. Mas a última coisa que eu queria trazer para encerrar nessa noite é que quando nós olhamos para esse texto, Jesus ele se manteve o coração conectado ao coração do Pai. Jesus ele se fortaleceu para continuar naquele propósito, e Jesus também ele respondeu com fé e devoção ao amor e à graça de Deus revelada na cruz. Vamos ler tudo juntos? Respondendo com fé e devoção ao amor e à graça de Deus revelada na cruz. Jesus, no final ali desse trecho, no final dessa passagem, Jesus diz para os discípulos assim: levantai-vos e vamos. Chegou a hora. Ele estava determinado, ele sabia para onde ele ia, ele sabia, mas agora o seu coração já tinha sido fortalecido, o seu coração já tinha sido consolado pelo Pai, e ele levanta, ele adentrou o Getsêmani prostrado, mas ele saiu dali determinado, e ele disse para os seus discípulos: levantem, chegou a hora, chegou a hora. E os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. Por quê? Porque eles estavam distraídos. O nosso desafio é de poder ter um coração sensível ao mover de Deus. O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo na sua vida? O que Deus está fazendo na vida da sua esposa? Na vida do seu esposo? A distração faz com que nós não entendamos o agir de Deus. Os discípulos não entenderam. Tanto é que quando Jesus vai para ser crucificado, ele é julgado, ele é condenado. E o que os discípulos fazem? Todos os abandonaram. Abandonaram o Senhor. Todos eles abandonaram o Senhor. Por quê? Porque não entenderam o que Deus estava fazendo, o que Jesus estava fazendo. E quando nós olhamos então para Jesus, no Getsêmani, angustiado, ele saiu dali determinado. Paulo diz assim: agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. É como eu disse, é pensar como Deus pensa, é agir como Deus age, é desejar as coisas que Deus deseja, e aí sim nós vamos nos tornando parecidos, porque Ele é o nosso exemplo. O apóstolo Paulo diz também em Efésios capítulo 1, sede imitadores de Deus, como filhos amados.
Vocês já viram como que os filhos parecem com os pais, nas atitudes, né? E até mesmo quando a gente começa a se relacionar com pessoas, com amigos, às vezes a gente começa a ter o jeito do outro. Vocês já viram isso? A gente começa a falar parecido, a gente começa a agir como o outro age. Por quê? Porque tem intimidade, porque tem aproximação. E o apóstolo Paulo diz assim: sede imitadores de Deus. Como ser imitador de Deus? Como ser parecido com o Pai? A partir do momento que nós respondemos positivamente. Mas é interessante notar que Deus não responde conforme o nosso querer. Jesus orou 3 vezes e Deus não disse para ele: você vai ter que passar. O apóstolo Paulo também tem uma passagem que diz que o apóstolo Paulo orou 3 vezes: Senhor, retira de mim esse espinho. Talvez um espinho dolorido. Mas o Senhor volta para Paulo e diz assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a palavra do Senhor diz que aquele espinho não foi retirado, ele continuou a vida dele. Nós precisamos aprender a isso, a sermos submissos à vontade do Pai. Não é porque somos filhos que Deus vai fazer as nossas vontades. Deus, ele sempre faz o melhor. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O Senhor faz para os seus filhos o melhor. O melhor. Aqueles que têm filhos aqui sabem disso. Mas é interessante notar que às vezes nós duvidamos do caráter de Deus. Vocês já perceberam? Parece que nós pedimos, aí Deus não responde, e aí tudo começa a acontecer ao contrário, e aí a gente pensa, e a gente olha e fala: puxa, Deus está distante, Deus não está agindo, Deus não está nem aí para mim. Mas não é verdade. Satanás, ele lança dúvidas sobre o caráter de Deus no nosso coração, e a gente acha que Deus, ele não está agindo. Mas não é, Deus está agindo. É porque ele age da forma dele, ele age do jeito dele, quando quer, com quem quer. Mas uma coisa é certa, ele sempre faz para o nosso melhor. O pai sempre faz o melhor pelo seu filho, pelo seu filho. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E aí Jesus então responde positivamente ao chamado do Pai, ao chamado do Pai. Como está o seu coração nessa noite? Precisa de perseverança? Precisa de ter o coração conectado ao coração do Pai? Há um propósito. A palavra do Senhor diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará graciosamente todas as coisas. Se Deus, ele nos deu o seu Filho amado, o próprio Deus se encarnando, quanto mais as outras coisas, quanto mais as pequenas coisas. Eu queria te desafiar nessa noite, a você saindo daqui desejoso: Senhor, me ensina a ter um tempo de oração, me ensina a ser um homem de oração, me ensina a ser uma mulher de oração, me ensine, coloque esse desejo no nosso coração. Coloque esse desejo, ainda que eu esteja distraído com tantos afazeres, ainda que a minha agenda, talvez você esteja aqui já com a sua agenda, você já está aqui pensando no dia de amanhã, que você vai ter que acordar, você vai ter que viajar, você vai ter que trabalhar, e de repente você perde o melhor, que é entender o plano e o propósito do Senhor. Jesus disse para Maria, para Marta: Marta, Marta, você está fazendo o inverso, você está correndo as coisas que não são prioridades. Não estou dizendo, como eu falei, que a gente tem que ficar horas orando ao Senhor, mas o que acontece é que nós começamos a inverter os valores. Nós damos tantos valores a tantas coisas passageiras, e aquilo que é fundamental, aquilo que é prioritário, nós não valorizamos, que é o nosso tempo com o Senhor. Amém? Queria encerrar dizendo sobre um testemunho. Quando eu fiz capelania na Unicamp durante 1 ano. Eu creio que já disse isso para algumas pessoas. E quando eu estava ali com o Paulo, ele estava em fase terminal. Em relação à medicina, não havia mais solução. Mas eu fui surpreendido. Eu ia lá para orar com as pessoas, eu ia lá para dar uma palavra de consolo para as pessoas. Mas eu fui surpreendido aquele dia. Eu saí de lá consolado, eu saí de lá com a minha fé fortalecida no Senhor. Eu saí de lá orando ao Senhor, dizendo: Senhor, me ensina a ter uma fé como este homem. Senhor, me ensina a eu olhar a vida na perspectiva desse homem. Porque, queridos,
Um homem de 40 e poucos anos. Ele estava ali com câncer, fase terminal. E eu fiquei 6 meses, né, na capelania como paciente em fase terminal. E ele era da Batista, da Igreja Batista. E quando a gente começou a conversar, né, aquele tempo gostoso, ele mais falava e eu mais ouvia. E de repente eu fui vendo tamanha fé daquele homem. E a tamanha confiança daquele homem. Porque ele dizia para mim, né, Vinícius, eu também tenho duas filhinhas. Eu falei que eu tinha uma filhinha de 4 aninhos.